Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Pensa só, o que acontece entre o momento em que um crime é cometido e a sentença final? Bom, não é um caminho aleatório, de jeito nenhum. Existe um roteiro super rigoroso, um verdadeiro manual de instruções que guia cada passo. E tudo isso para garantir que a justiça não seja só feita, mas que seja feita do jeito certo. Hoje, a gente vai desvendar esse roteiro, o direito processual penal, tanto na sua forma comum quanto a militar. Para a gente entender o todo, vamos por partes, né? Primeiro, a gente vai definir o que de fato é o processo penal. Depois, vamos dar uma olhada nos seus alicerces, naqueles princípios que sustentam tudo. Em seguida, a gente faz um tour pelos diferentes palcos da justiça até chegar num bem específico, a justiça militar e a sua polícia investigativa. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo. O que é, afinal de contas, esse tal de direito processual penal? E por que ele é uma peça tão fundamental no funcionamento da justiça? Olha, para simplificar, imagine o seguinte: o Estado não pode simplesmente sair punindo alguém porque quer. Ele precisa obrigatoriamente seguir um método. E o direito processual penal é exatamente esse método. Ele é a ferramenta oficial, a única que é legítima, para que uma punição seja aplicada. É ele que define as regras do jogo, do comecinho ao fim. E aqui está o pulo do gato. O processo penal não serve só para punir, não. Ele serve e talvez principalmente para proteger. É como se fosse um escudo contra qualquer tipo de arbitrariedade, sabe? Ele garante que os direitos de todo mundo, do acusado, da vítima, de todos, sejam respeitados em cada fase do processo. Certo, mas o que impede que esse manual de regras seja simplesmente ignorado? Bom, são os seus pilares. Princípios tão fortes, mas tão fortes, que eles estão escritos na nossa Constituição, e por isso são inegociáveis. E o primeiro pilar, esse é o chefe de todos os outros, o devido processo legal. Pensa nele como a grande promessa do Estado. Ninguém, absolutamente ninguém, vai ter sua liberdade ou seus bens retirados sem que exista um processo justo onde todas as regras e garantias sejam seguidas à risca. E olha só, isso não é uma recomendação, não é um seria bom se fosse assim. Tá lá, preto no branco, na nossa Constituição Federal. É sem dúvida uma das garantias mais importantes que qualquer pessoa tem contra o poder do Estado. Desse princípio mestre, nascem outros dois que andam sempre de mãos dadas: o contraditório e a ampla defesa. O contraditório é bem simples. É o direito de saber de tudo o que a acusação está dizendo e de poder reagir a isso. Já a ampla defesa é o direito de usar todas as ferramentas que a lei permite para se defender e contar a sua versão da história. E percebe a força disso na Constituição? A palavra-chave aqui é ampla. Não é uma defesa qualquer só para dizer que teve. Não. É uma defesa completa, com acesso a todos os meios, a todos os recursos necessários. É o que busca equilibrar a balança da justiça. Agora segura essa. Um princípio que vira o jogo completamente. A presunção de inocência. A regra é cristalina. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o peso dessa prova, o fardo, é 100% da acusação. Não é o réu que tem que provar que é inocente. É o Estado que tem que provar sem deixar nenhuma dúvida que ele é culpado. O texto constitucional não deixa margem para interpretação. A pessoa só é considerada culpada depois de uma sentença final, aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. Essa é talvez a maior barreira que a gente tem contra o autoritarismo e as condenações apressadas, protegendo cada um de nós do peso do Estado. Com esses pilares bem firmes no lugar, agora a gente já pode conhecer os diferentes palcos onde a justiça acontece na vida real. Afinal, onde é que essas regras todas são aplicadas? Vamos dar uma olhada no mapa do Poder Judiciário. De um jeito bem simples, dá para pensar na justiça brasileira como se ela fosse dividida em duas grandes avenidas. De um lado, a justiça comum, que cuida da grande maioria dos casos do dia a dia. Do outro, a justiça especial, que lida com temas bem específicos como trabalho, eleições e, claro, o nosso foco aqui, a área militar. Cada uma tem seu campo de atuação bem definido. E é justamente em um desses ramos especializados que a gente vai dar um zoom agora, a Justiça Militar Estadual. Por que ela existe? O que exatamente ela faz? A competência dela é, digamos, cirúrgica. Ela existe para processar e julgar os crimes militares que são cometidos por policiais e bombeiros militares do Estado.
E não é só isso. Ela também analisa questões internas da corporação, como recursos contra atos disciplinares e decisões sobre a carreira, como a perda de um posto ou patente. A organização dela também é bem direta. A gente tem a primeira instância, que é a porta de entrada dos processos, onde o caso é julgado pela primeira vez. Se alguma das partes, acusação ou defesa, não concordar com a decisão, pode recorrer para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça Militar. E aqui tem uma das maiores particularidades da justiça militar. Lá na primeira instância, o julgamento não é feito por um único juiz, não. Ele é feito por um conselho de justiça. E esse conselho é formado por um juiz de direito, que é civil, e mais 4 oficiais militares. Como a gente vê na tabela, a composição e até a duração desse conselho mudam dependendo de quem está sendo julgado, um oficial ou uma praça. Mas claro, antes de qualquer caso chegar a um desses conselhos para ser julgado, alguém precisa investigar o que aconteceu, juntar as provas, e é aqui que entra a peça final do nosso quebra-cabeça, a Polícia Judiciária Militar. É fundamental a gente entender bem essa diferença. A polícia fardada, que a gente vê patrulhando nas ruas, faz um trabalho preventivo. O objetivo é impedir que o crime aconteça. Já a Polícia Judiciária Militar age de forma repressiva, ou seja, ela entra em cena depois que um crime militar já aconteceu, com a missão de investigar e descobrir o que houve. E essa divisão de tarefas não é por acaso, não. Na própria Constituição diz que a investigação de crimes comuns é trabalho da Polícia Civil, mas ela abre uma exceção bem clara, exceto as militares. Isso mostra que, pela natureza específica da vida na caserna, a investigação desses crimes exige um órgão especializado. E as funções dela são bem amplas, viu? Vão desde apurar o crime e identificar o autor, passando por cumprir ordens da Justiça Militar, como mandados de prisão, até auxiliar diretamente os promotores e juízes com informações e outras diligências que forem necessárias para o processo. E quem é que comanda essa investigação toda? Bom, por lei, essa responsabilidade é dos comandantes, chefes e diretores. Mas, no dia a dia, o que geralmente acontece é que eles delegam essa tarefa de conduzir um inquérito específico para um outro oficial que passa a ser o encarregado daquele caso. E assim, a gente fecha o círculo. A gente começou lá nas grandes ideias da Constituição, falando sobre justiça, sobre presunção de inocência, e terminamos aqui na ponta, na prática da investigação policial. Vimos como a teoria e a prática se conectam o tempo todo para garantir que cada passo, desde a apuração do crime até a sentença, seja guiado pela lei. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai um pouco além dos livros de direito. Como é que esses pilares todos da justiça, a presunção de inocência, a ampla defesa, impactam de verdade as decisões de um policial no calor do momento, lá na sua rotina diária? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.